Você já se sentiu em meio a uma escuridão tão profunda que parecia impossível ver qualquer saída? Já esteve em um lugar onde tudo parecia frio, sem direção, sem propósito, sem esperança? Agora imagine que nesse cenário escuro, uma única vela se acende. E de repente, toda a atmosfera muda. O medo dá lugar à paz. A confusão se torna clareza. A solidão é vencida pela presença. Essa vela é você. Sim, você. Você é a luz que Deus acendeu para iluminar o mundo ao seu redor. Mas como podemos, em um mundo tão corrompido, cheio de injustiça, ódio, medo e incertezas, ser luz? Como é possível manter a chama acesa quando tudo à nossa volta quer apagar o que carregamos de mais puro e verdadeiro? Jesus nos deixou uma missão clara em Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Você percebe o que isso significa? Jesus não está apenas nos encorajando a sermos bons, Ele está nos comissionando a sermos faróis, guardiões da luz, agentes da esperança. Ele não diz vocês têm a luz, mas vocês são a luz. É algo intrínseco, é identidade, é propósito. E quando entendemos isso, tudo muda. Talvez você esteja se perguntando, mas eu, como posso ser luz, se às vezes sou fraco, cheio de falhas e ainda carrego tantas lutas dentro de mim? É aí que começa o mistério da graça. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que escolhe. E Ele te escolheu. Você sabia que a luz não tem som, mas onde ela chega, ela é notada? Ela não precisa gritar, não precisa impor, ela simplesmente aparece e transforma o ambiente. É assim que Deus quer usar você. Você pode ser luz na vida de alguém que está pensando em desistir. Luz na vida de quem está vivendo um luto silencioso. Na vida de um jovem que pensa que ninguém se importa. Na vida de uma mulher que chora escondida no quarto. Na vida de um homem que se perdeu de si mesmo. A sua existência tem mais impacto do que você imagina. Você não foi criado por acaso. Cada detalhe do seu ser carrega um propósito eterno. E a luz que Deus colocou em você não pode ser apagada por tempestades, nem sufocada por dores, nem esquecida por feridas. Talvez você pense que sua vida é simples demais. Talvez ache que ninguém te escuta, que não tem influência. Mas veja bem, não é a intensidade da luz que importa, é a presença dela. Até a menor chama vence a maior escuridão. Há pessoas que estão apenas esperando um sorriso seu, uma palavra, uma atitude, e isso pode salvar uma vida. Você pode pensar que é apenas um gesto, mas no mundo de alguém, pode ser a diferença entre continuar e desistir. Deus te colocou exatamente onde você está por um motivo. Você é luz naquela empresa escura. Você é luz naquela família desestruturada. Você é luz naquele bairro sem esperança. Você é luz até mesmo naquele ônibus lotado, naquele hospital silencioso, naquela escola barulhenta. Você é luz mesmo quando não se sente forte, porque a luz não depende da sua força. Ela depende da presença de Deus em você. E se Ele está em você, então você já carrega a luz que o mundo precisa. Então não se esconda, não se apague, não se anule. Não aceite viver debaixo de um alqueire espiritual, emocional ou social. Você nasceu para brilhar. Nos próximos minutos, vamos mergulhar ainda mais nessa missão divina de ser luz em meio à escuridão. Vamos entender como manter essa luz acesa mesmo em tempos difíceis. Quais atitudes fortalecem nossa luz e quais podem apagá-la sem que percebamos. Porque ser luz é mais do que um chamado, é um estilo de vida. E aqui está um princípio poderoso. A luz não existe para si mesma. Ela existe para servir, para guiar, para proteger, para aquecer. Em Filipenses 2,15, Paulo nos exorta: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Note isso, resplandeceis como astros no mundo. Não é uma opção, é nossa posição no reino. Somos estrelas no meio de um céu escuro. Somos tochas erguidas em um mundo que clama por direção. E sabe o que mais? A escuridão nunca prevalece contra a luz. Ela pode até se levantar, pode até parecer ameaçadora, mas basta um raio, uma centelha, e tudo muda. Então, não se impressione com a escuridão que você vê por aí. Não se intimide com as trevas que parecem dominar o mundo. A escuridão só é grande onde os filhos da luz se calam. Você foi chamado para manifestar algo maior. Não apenas palavras bonitas ou atitudes bondosas, mas para ser um reflexo vivo da presença de Deus. Em João 1,5 lemos: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso significa que, mesmo quando você for incompreendido,
Mesmo quando suas atitudes forem questionadas, mesmo quando sua bondade for mal interpretada, continue brilhando, continue sendo luz. Porque a sua luz pode não ser compreendida, mas será sentida. Ela pode não ser aceita por todos, mas será lembrada. E mais importante ainda, ela será instrumento de salvação para muitos. Quer um exemplo prático? Imagine uma sala escura. Ninguém enxerga nada. Todos estão tateando, se esbarrando, caindo, machucando-se. Mas aí, uma pessoa acende a lanterna do celular. O que acontece? Ela não só enxerga o caminho, ela automaticamente passa a ser o guia para os outros. Assim é o seu papel. Você é como essa lanterna. Você clareia caminhos. Você evita quedas. Você cura feridas só por iluminar onde há dor. E é por isso que o inimigo quer tanto apagar sua luz. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe que, se você permanecer aceso, multidões serão tocadas. Mas hoje Deus te lembra. Você não foi aceso por homens, e sim pelo próprio Espírito Santo. E quem te acendeu, sustenta a chama. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tema. Você pode estar em um ambiente onde ninguém ora, ninguém fala de Deus, ninguém tem esperança. Mas ali, você é a chama. E por onde você passar, haverá mudança. O seu sorriso carrega cura. Sua voz transmite consolo. Seus olhos são faróis de paz. Seu abraço tem o calor do céu. Não despreze isso. Não ignore o impacto de sua existência. Você é uma resposta de Deus para alguém. E mais, ser luz não é apenas em momentos de culto ou nos dias bons. Ser luz é também quando você perdoa quem te feriu, quando você insiste em amar quem o mundo rejeita, quando você honra mesmo quando não é reconhecido, quando você ora no secreto, quando você serve sem esperar aplausos. Essas atitudes são como fagulhas em corações frios, são como raios de sol em almas cinzentas. Talvez você esteja cansado. Talvez pense, já fiz tanto e ninguém vê, mas Deus vê. E Ele está dizendo, continue, a sua luz está fazendo mais do que você imagina. No Salmo 18:28, Davi declara, Tu, Senhor, acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Ou seja, até quando a sua luz parecer fraca, Deus a reacende. Ele sopra sobre você. Ele renova o azeite da lâmpada. Ele te sustenta, te levanta, te capacita. Agora eu te convido a refletir. Quais atitudes você tem praticado que estão apagando sua luz? Quais relacionamentos têm sugado a sua chama? Quais vozes você tem escutado que tentam te convencer de que você não tem valor? Porque uma coisa é certa. Enquanto você depender da luz do mundo, sempre terá escuridão. Mas quando você decidir ser luz, você se torna parte da resposta. A sua presença em um lugar já é transformação. Por isso, ao final deste primeiro bloco, quero que você declare com fé: Eu sou luz. E por onde eu passar, as trevas vão recuar. Guarde isso no coração. A escuridão nunca vence a luz. Ela só reina onde há silêncio, medo e desistência. Mas você não é daqueles que recuam. Você é daqueles que brilham. Você já parou para pensar qual é o verdadeiro custo de não brilhar? O que acontece quando quem deveria ser luz se apaga? Imagine um farol no meio do mar, a única referência para os navegantes em meio à tempestade. Mas agora, imagine esse farol apagado. Inútil, invisível. Quantos barcos não correm risco de naufrágio por isso? Assim somos nós. Deus nos colocou em lugares estratégicos. Famílias, empresas, escolas, comunidades. E em cada um desses lugares, Ele espera que sejamos como faróis. Mas e se a nossa luz não estiver acesa? Quantas pessoas tropeçarão? Quantos corações ficarão perdidos por não enxergar uma referência? É aí que entra a nossa responsabilidade espiritual. Ser luz na escuridão é mais do que um privilégio. É uma missão. Uma missão que envolve sacrifício, coragem e constância. Jesus disse em João 8,12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E se Ele é a luz, e nós o seguimos, então inevitavelmente essa luz precisa brilhar em nós. Mas aqui está a verdade que muitos ignoram. A luz mais forte é forjada nas noites mais escuras. É no deserto que Deus nos refina. É na provação que Ele acende nosso brilho interior. É na humilhação que Ele gera humildade. E humildade é um dos combustíveis da verdadeira luz espiritual. Quantas vezes você já se sentiu em trevas, cercado por incompreensão, lutas, abandono? Pois saiba, não era castigo. Era fornalha. Era Deus acendendo em você uma luz que não poderia ser acesa de outro modo. E agora, essa luz precisa cumprir seu propósito. Ela precisa alcançar quem está caído. Ela precisa iluminar lares em colapso. Ela precisa trazer vida a ambientes que só respiram morte emocional. Você é a resposta de Deus a orações silenciosas. Você é o ombro amigo que tantos pediram. Você é a voz que consola no meio do grito da alma. Você é o sinal de que Deus ainda está no controle. Talvez você pense, mas quem sou eu?
Eu também tenho lutas, fraquezas, pecados. E é aí que mora a beleza do Evangelho. Você não brilha por perfeição. Você brilha por conexão. Quanto mais conectado à fonte, mais luz você transmite. Jesus não chamou perfeitos. Chamou dispostos. Chamou os que, mesmo feridos, decidem curar. Os que, mesmo cansados, escolhem amar. Os que, mesmo na dor, preferem perdoar. Isso é luz. Luz é quando você escuta alguém sem julgar. Quando você estende a mão sem esperar retorno. Quando você ora em silêncio por alguém que nem sabe que está sendo carregado no mundo espiritual. E não subestime isso. As maiores revoluções espirituais começaram com uma única vela acesa. Você é essa vela. Você é aquele que, ao entrar em um ambiente, muda a atmosfera. Talvez ninguém perceba no momento, mas algo se move no mundo invisível. O reino das trevas estremece quando você chega, porque você carrega luz. E onde há luz, as trevas não resistem. Agora, permita-me te fazer uma pergunta ainda mais profunda. Quem está se alimentando da sua luz? Quem tem se aquecido no calor do seu amor, da sua fé, da sua esperança? Ou você tem escondido sua luz, como aquela parábola de Jesus? Em Mateus 5,15 ele diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no velador. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Você tem vivido debaixo da vasilha do medo? Da vergonha? Do comodismo? Do eu não sei falar direito? Não tenho preparo? Sou só mais um? Deus está te dizendo hoje: levanta, brilha, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Esse versículo não é só poético. É um decreto espiritual. É uma convocação para se posicionar como luz. Para sair do esconderijo da autopiedade. Para assumir seu papel como canal de milagres. E não importa a sua idade, seu passado, sua história. O que importa é a chama que arde dentro de você. Sabe o que mantém essa chama acesa? Vida de oração. Vida de entrega. Vida de renúncia. Luz que não vem de Deus se apaga com o tempo. Mas a luz que vem do céu se renova a cada novo dia. Você pode estar em uma fase de escuridão interior. Pode sentir que a luz está fraca. Mas até a menor faísca pode iniciar um grande incêndio de fé. Então respire fundo agora e declare: Senhor, reacende a minha luz. Porque escute isso. Não importa quanto tempo você tenha ficado apagado. Deus é especialista em reacender velas adormecidas. Ele sopra sobre cinzas. Ele restaura o brilho. Ele devolve o propósito. Você não chegou até aqui por acaso. Esse vídeo, essa mensagem, é o Espírito Santo te lembrando do que você carrega. Você não é fraco. Você não é inútil. Você não é um erro. Você é luz. E onde você chega, a esperança se acende. Lembre-se disso quando estiver cansado. Lembre-se quando se sentir sozinho. Lembre-se quando ninguém te entender. Você está carregando uma missão invisível, mas poderosa. Ser luz é missão de coragem. E coragem não é ausência de medo. É agir mesmo sentindo medo. Então vá, abrace, ore, aconselhe, sorria, ajude, seja luz. Você é o farol que alguém precisa para não naufragar. Você é a vela que iluminará a próxima geração. Você é o reflexo de um Deus que não desiste de ninguém. A luta interior entre o passado e a promessa. Você já se sentiu travado, como se estivesse em um campo de batalha. Mas sem inimigo visível, talvez o que você esteja enfrentando não seja algo externo. Talvez a maior guerra esteja acontecendo dentro de você. Porque esquecer o velho não é só uma decisão racional. É uma batalha espiritual. Existe um tipo de dor silenciosa que nos impede de avançar. Uma saudade que parece inocente, mas que esconde uma prisão. Um apego que parece amor, mas que esconde dependência. Um costume que parece conforto, mas que esconde estagnação. E a pergunta que precisa ser feita agora é: o que ainda me prende que eu não estou conseguindo identificar? Essa é a pergunta que transforma destinos. Porque ela nos obriga a olhar para dentro, a encarar o espelho da alma. A verdade é que não se trata apenas de esquecer o que passou, mas de entender por que ainda estamos presos a isso. Às vezes o velho não é uma situação, é uma identidade. Você se acostumou a ser rejeitado. Você se acostumou a ser ignorado. Você se acostumou a viver como vítima. E quando Deus começa a te levantar, a te curar, a te mostrar que você é filho, amado, você entra em crise. Porque o novo de Deus confronta o velho que você aceitou como normal. O povo de Israel viveu isso no deserto. Mesmo após sair da escravidão, eles ainda carregavam a mentalidade de escravos. Deus abria o mar, mandava comida do céu, fazia sair água da rocha. E ainda assim eles murmuravam, queriam voltar para o Egito. Eles estavam livres no corpo, mas ainda aprisionados na mente. E essa é uma das maiores armadilhas espirituais: ser livre por fora, mas escravo por dentro. Você pode ter mudado de ambiente, mas se não mudar de mentalidade,
O velho continuará governando o novo. É por isso que Deus muitas vezes permite o silêncio, o deserto, a espera. Não para nos punir, mas para nos ressignificar. Ele precisa matar o velho eu para nascer o novo propósito. A velha identidade precisa morrer para que o novo chamado floresça. Vamos olhar para José. Traído pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, preso injustamente, e ainda assim manteve o coração puro. Mas repare num detalhe poderoso. Quando José tem seus 2 filhos, ele dá nomes com significados espirituais profundos. O primeiro se chama Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Gênesis 41:51. Ele só estava pronto para governar o Egito, depois que aprendeu a esquecer a dor do passado, porque ninguém governa o novo carregando o fardo do velho. José teve que perdoar, soltar, deixar, esquecer. E só então, Deus liberou o cumprimento da promessa. O que será que Deus está esperando você esquecer para liberar o que Ele já preparou? É duro pensar que talvez você esteja adiando sua própria promessa, porque não consegue deixar ir. Mas essa é a verdade que liberta. Enquanto você alimenta o velho, o novo fica bloqueado. E aqui vai um alerta profético. Existem momentos em que Deus vai permitir que o velho desmorone diante dos seus olhos. Não porque Ele te abandonou, mas porque Ele sabe que você não vai soltar se ainda estiver de pé. É por isso que amizades se rompem de forma inesperada. Portas se fecham. Planos são frustrados. E tudo isso te leva a perguntar: Deus, por quê? E Deus responde: porque o que você não tem coragem de abandonar, eu preciso remover. O velho precisa morrer para que o novo nasça. E aqui está o clímax espiritual deste bloco. Jesus só ressuscitou depois de morrer. Parece óbvio, mas é profundo. A maior manifestação de glória só aconteceu depois da cruz. A cruz foi dolorosa. Foi humilhante. Foi sangrenta. Mas foi necessária. E com você não será diferente. Antes da glória vem a cruz. Antes da promessa vem o silêncio. Antes da ressurreição vem a morte do velho. Por isso não se assuste se tudo parecer estar desmoronando. Deus não está te destruindo. Está te reconstruindo. Ele está trocando o alicerce. Está firmando os fundamentos. Está limpando o terreno. Porque Ele não constrói o novo sobre ruínas antigas. Você pode até tentar colar os cacos do passado, mas Deus está dizendo: eu quero fazer algo totalmente novo. Isaías 43:8-9 declara: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você percebe o que Deus está dizendo? Agora sairá a luz. O novo já está sendo gerado. Mas para enxergá-lo, você precisa parar de olhar para trás. Você precisa confiar que o que Deus está trazendo à luz é infinitamente maior do que aquilo que escureceu o seu ontem. Então não lute contra o processo. Se está doendo, é porque está nascendo. Se está desmoronando, é porque vai ser reerguido. E o que vem depois disso será tão sobrenatural que você nem vai lembrar da dor do parto. A Bíblia diz que quando a mulher dá à luz, ela se esquece da dor, por causa da alegria de ter nascido um novo ser. Ver João 16:21. Essa é a palavra para você. A dor que você está enfrentando agora não se compara à alegria que está prestes a vir. Mas para isso, você precisa soltar. Precisa desapegar. Precisa confiar. Você está pronto para isso? Está pronto para dar esse passo sem saber o que tem do outro lado? Está pronto para andar sobre as águas, como Pedro, confiando apenas na voz de Jesus? Porque o novo de Deus exige fé, e fé não é entender. Fé é obedecer. O nascimento do novo e a confiança no propósito. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante. Respire fundo e ouça com o coração. Você está a um passo de viver algo sobrenatural. Não é exagero, é promessa. Mas há algo que só você pode fazer. Escolher não viver mais à sombra do passado. Muitas vezes você ora pedindo que Deus faça algo novo, mas não percebe que ainda está agarrado ao que deveria ter deixado para trás há muito tempo. Como Deus pode colocar vinho novo em odres velhos? Jesus mesmo nos ensinou. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rompe os odres. Entorna-se o vinho e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Marcos 2:22. Você quer o vinho novo? Então precisa se tornar um odre novo. Isso significa permitir que Deus renove sua mente, seus hábitos, suas amizades, sua maneira de reagir, de pensar, de sentir. O novo de Deus exige transformação. Talvez você tenha chorado por portas que se fecharam. Mas e se eu te dissesse que aquelas portas não estavam te levando para o destino que Deus escreveu para você? Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece que tudo está dando errado. Porque o novo de Deus quase sempre nasce no meio do caos.
Lembre-se da criação. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E então Deus disse: haja luz. Gênesis 1, 2, 3. Ele trouxe ordem ao caos. E ele continua fazendo isso hoje. Ele pode trazer luz ao seu caos, paz ao seu deserto, direção ao seu labirinto. Mas você precisa crer. O tempo do choro passou. O tempo da espera passou. Agora é hora de levantar, de seguir, de confiar. Porque Deus está fazendo algo novo. E você não pode viver o novo se estiver emocionalmente habitando no velho. Chegou a hora de romper. Romper com a dor. Romper com a culpa. Romper com o medo. Romper com os laços que te impedem de avançar. Você não está mais no Egito. Você está a caminho da terra prometida. E nesta caminhada, o passado precisa ser deixado para trás, como roupas velhas que já não servem mais. Ouça isso. O que você perde hoje, Deus usa como semente para o que você vai colher amanhã. Não é o fim. É o começo de algo maior. Então, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo claro, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, creia, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu oro por essa pessoa que chegou até aqui. Ela ouviu tua voz em cada palavra. Ela sentiu o teu chamado. Ela entendeu que o tempo do velho acabou. Pai, que toda lembrança dolorosa que ainda prende o coração dela seja agora quebrada em nome de Jesus. Que toda raiz de mágoa, culpa ou tristeza seja arrancada e lançada fora. Que ela possa viver o novo que o Senhor preparou. Que ela seja curada nas emoções, restaurada no espírito, renovada na mente. Senhor, dá força para ela romper com tudo que a impede de avançar. Dá coragem para soltar o que já não edifica. Dá sabedoria para reconhecer o tempo certo de deixar ir. E dá fé para abraçar o invisível, o incerto, o sobrenatural que o Senhor tem. Pai, eu declaro que esta vida está entrando em um novo ciclo. Um ciclo de promessa, de recomeço, de renovo, de plenitude. E que todo o passado que a impedia de sonhar, de confiar, de caminhar, seja agora apagado pela tua graça. Em nome de Jesus, eu profetizo. O velho caiu por terra. O novo já começou. Amém. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração e você sentiu Deus te chamando para um novo tempo, então não saia desse vídeo sem fazer algo importante. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as mensagens que vão continuar fortalecendo sua fé e guiando seus passos. E deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o que Deus falou com você hoje. Eu quero orar por você. E mais, envie esse vídeo para alguém que você ama. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa para mudar de vida é uma palavra. E hoje, essa palavra pode sair da sua mão. Que Deus te abençoe. Que o novo venha. E que você tenha coragem de vivê-lo intensamente.